Bom, pessoal, vamos lá. Vocês lembram onde é que nós estávamos? Né? Que nós estávamos discutindo, eu sei que agora teve a Semana da Física, todo mundo sai um pouco de sincronia, mas nós estávamos começando a estudar as funções de Green, certo? Então, na prática, o que nós estávamos vendo é que, por exemplo, a gente tinha aqui uma definição, digamos, Ix, atuando numa f, ela ser uma integral de menos infinito a mais infinito. Então você vê que é uma integral que vai estar com os elementos, digamos, os extremos fixos, né? E ela vai envolver aqui uma certa função, θ de Heaviside, que vai ser, né? Ela vai aparecer assim, f de x', dx', certo? E para que serve isso aqui? Você vê que essa integral ela pode ser simplesmente reescrita assim, menos infinito a x, porque se vocês lembrarem das propriedades dessa função, né, você tem que esse cara vai ser igual a 1 para y maior que 0 e 0 para y menor ou igual a 0. Bom, aqui, eu acho que esse... Deixa eu botar aqui. Isso. Tá certo? E por que isso aqui é importante? Porque agora vai ficar uma integral assim. E eu espero que todos vocês lembrem que se eu calcular a derivada dessa integral aqui, ou seja, se eu calcular d dx de i x de f, vai ficar d dx de integral de menos infinito a x de f de x' dx', que por acaso é f. Certo? Ou seja, essa operação, que quer que seja ela, é a inversa dessa operação aqui. Ou melhor, essa aqui é a inversa dessa aqui. Certo? Eu mostrei também para vocês que o contrário é verdade, ou seja, se você calcular o i do d dx, você também vai encontrar a própria função. Então, não só essa é inversa dessa, mas essa operação também é inversa dessa aqui. Certo? Aí a gente foi um pouco além, a gente viu que, bom, o que está acontecendo aqui é que quando eu calculo d dx do i de x, f, eu posso não fazer espaço, tá? Ele é um tanto abstrato, e posso tentar encontrar uma coisa que vai ser mais fácil para eu generalizar, certo? Então, se eu faço a derivada aqui, vai ficar a derivada de θ de x menos x', certo? F de x', dx', ok? Bom, a gente define, dá um nome para esse negócio aqui, a gente vai falar que isso aqui é a delta de Dirac. Tá certo? E essa delta de Dirac tem várias propriedades, depois vocês podem ver, eu posso passar uma lista com essas propriedades para vocês estudarem, né? Mas, na prática, vocês veem que, basicamente, quando eu integro uma função com ela, isso aqui vai me dar a própria f de x. Certo? Bom, então, vocês vejam que eu transformei o meu problema no seguinte. Eu queria, como eu motivei lá na primeira aula, que a gente começou a discutir isso, eu queria encontrar inversas desses operadores aqui. Na construção da inversa, eu construí esse operador que depende de duas coisas. Ele depende de uma noção de integração aqui, que vai ser, a gente vai ver depois, vai ser uma noção de produto interno que a gente tem presente no nosso problema, ou associado ao produto interno que nós temos presente no nosso problema, e uma funçãozinha, ou uma coisa que parece uma função, porque você veja que ela é descontínua, né? Então, e você vai ver que esse cara aqui vai ser pior ainda. Então, é uma coisa que parece uma função, né? A gente, na verdade, vai dar um nome especial para esse negócio de distribuições, que precisa satisfazer uma certa equação para satisfazer o nosso problema, né? Ou seja, eu vou precisar de uma coisa que satisfaça d dx, ou o que quer que seja o operador que eu queira encontrar, atuando aqui nesse meu núcleo, igual a uma delta de Dirac. Tá certo? Por enquanto, isso aqui é uma definição. Mas eu vou mostrar como que, primeiro, a gente pode construir uma delta de Dirac de forma mais intuitiva, tá certo? Não simplesmente através de uma definição.
né? E aí a gente generaliza, a gente fala, então vamos procurar funções que apareçam aqui, de forma que quando eu calcular o meu operador diferencial nela, eu encontro uma delta de Dirac, o que significa que essa função pode ser usada, ou essa distribuição pode ser usada para construir inversas, né? Dessa forma que eu construí aqui. Certo? Então esse é o plano de voo. A gente quer encontrar inversas de operadores diferenciais, é uma maneira diferente de resolver problemas de equações diferenciais. Para isso a gente vai encontrar uma maneira de construir essas inversas, e a maneira de construir é uma integral mais um núcleo. E agora a gente vai estudar como que a gente encontra os núcleos que satisfazem uma equação diferencial especial. Tá certo? Ou seja, quem são os núcleos que satisfazem esse cara aqui? D dx de θ de x menos x' igual a delta de x menos x'. Tá certo? Claro que aqui a gente está um operador diferencial hiper simples, de uma dimensão só. A gente depois vai estender isso aqui para 2 dimensões e vai procurar generalizações e soluções para equações desse tipo aqui. Ok? Nós tínhamos visto também que a gente consegue construir o nosso θ através de funções mais básicas, né? Então a gente mostrou aqui, por exemplo, que o θ pode ser escrito assim: 1/2 do d dx de raiz de x ao quadrado mais x. Ok? Se você calcular essa derivada aqui, como é que fica? 1/2 aqui, a derivada desse negócio aqui vai ficar como? 2x dividido por 2 raiz de x ao quadrado, né? Claro que o 2 vai cortar, mais 1. Ok? Como é que fica essa função aqui quando o x for positivo? Quando o x for positivo, esse cara aqui vai ser um certo valor, aqui vai ser módulo de x e vai dar 1, isso aqui. 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. 1 para x maior que 0. Tá certo? Aí, bom, tem que ver se o limite está bem posto, mas como ele está, esse cara inclui o 0. Tá certo? Agora, quando o x for negativo, o que vai acontecer aqui? Vai dar um número negativo dividido pelo número de mesmo módulo, ou seja, vai dar menos 1. Então, menos 1 mais 1 é 0, então vai dar 0 quando o meu x for menor que 0. Certo? Ou seja, eu posso construir o meu θ assim. Mas qual é a vantagem de eu construir o θ assim, pessoal? Veja, eu tenho d dx de θ de x menos x' igual a delta de x menos x'. Mas agora eu posso usar essa expressão aqui e escrever assim, ó. dx2 de raiz de x ao quadrado mais x sobre 2. E esse cara aqui dá quanto? Mesma coisa, né? Eu só copiei o θ para cá. Delta de x menos x'. Bom, mas incidentemente, o que aconteceu? A gente encontrou quem é o cara que dá a inversa do nosso operador. Derivada segunda agora. Tá certo? Mas quem é esse cara que está aparecendo aqui? Ó? Bem, primeiro, isso aqui não importa. Derivada segunda, esse cara aqui é 0. Tá certo? Então a gente não precisa nem mais se preocupar com ele. Então a gente tem esse cara aqui, ó. Eu vou definir agora assim, o meu I2 de x, ele vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito, de raiz de x menos x' ao quadrado, sobre 2, f de x' dx'. Tá certo? O que acontece se eu atuar minha derivada segunda aqui? Vai ficar a derivada segunda desse negócio aqui.
Mas a gente acabou de ver que isso aqui é a delta de x menos x'. Certo? Portanto, esse negócio aqui vai dar minha f de x. Então, olha que legal. Agora eu tenho uma função aqui, uma distribuição, que ela é a inversa, ou ela me ajuda a construir a inversa do operador derivado da segunda. Tá certo? E do que ela depende? Ela é bem mais comportada que o meu θ. O meu θ era ruim, porque o meu θ é uma função descontínua. Mas essa função já não é descontínua. Ela é contínua, ela tem um bico, mas ainda já é contínua aqui. Ela é o módulo dessa diferença. Tá certo? Então, esse cara aqui é o que nós chamamos de função de Green tá? Do operador derivado da segunda. Ok? Tem uma outra coisa interessante que está aparecendo aqui, pessoal. O que é isso, do ponto de vista geométrico? Raiz da subtração dos pontos ao quadrado. O que isso lembra vocês? É a distância, né? É a distância entre aqueles dois pontos. Na verdade, é a distância euclidiana no espaço de uma dimensão, mas é uma distância. Né? Uma distância meio ruim, porque módulo é uma função meio com bicos e coisas, né? Que é justamente o que a gente está vendo aqui. Mas, de qualquer forma, é a distância. Tá certo? E o que a gente vai ver agora é que quando nós generalizarmos isso para espaços de mais dimensões, o que vai aparecer nesses espaços são as distâncias também euclidianas associadas àqueles espaços. Tá certo? Justamente porque a gente vai estar trabalhando com operadores diferenciais construídos através da geometria euclidiana. Mas, de qualquer forma, as duas coisas estão presentes, tá certo? Ou melhor, a mesma coisa está presente nos dois lados. Mas antes de fazer isso, eu acho que vale a pena a gente estudar um pouco a ideia da função delta de Dirac de uma forma um pouco menos abstrata do que essa aqui, certo? Então, vamos fazer isso agora. Pessoal, até aqui, o plano do que a gente quer entender e estudar está claro? Os passos até agora estão claros? Como é que vocês estão? Porque f é função de quê? Isso. A toda dependência no ponto vai estar dentro da sua distribuição. Então, bom, eu imagino que vocês já foram apresentados de alguma forma para o que a gente chama de uma função, uma distribuição normal, tá? Ou uma distribuição gaussiana. Então, basicamente é exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma ao quadrado sobre raiz de 2π sigma. Já viram isso em análise de dados, em alguma coisa? É uma distribuição gaussiana, distribuição normal, certo? Não é difícil mostrar. Eu acho que eu fiz em mecânica quântica, né? Eu mostrei que é a integral desse negócio aqui é igual a 1. Por isso que tem essa normalização aqui, tá certo? Então, uma distribuição de probabilidade normalizada. Ela, claro, que vai ter o máximo quando x for igual a zero, porque essa função é estritamente decrescente com x, né? Tanto quando x aumenta em módulo para a direita ou para a esquerda. Então, ela tem o máximo quando x é igual a zero, e depois ela decresce, né? Quando x é grande, exponencial do número negativo, então é um número cada vez menor. Maravilha. Se a gente for grafar ela aqui, vocês podem fazer essas continhas depois para se divertir. Vocês vão ver que aqui é zero. Aqui é menos sigma e aqui é mais sigma. E aqui tem 68% da área dessa curva, tá certo? Se você for para 2 sigmas, e aqui, sei lá, se eu fosse bom de desenho, né? Menos 2 sigmas aqui, ou seja, de 2 sigmas até, de menos 2 sigmas até 2 sigma, eu tenho 90, é claro que aproximadamente, tá? 95% da área. E se eu tenho, caramba.
E se eu for para 3 sigmas, eu tenho 99% da área. Tá certo? Então, por exemplo, por isso que a gente reporta geralmente erros em física em número de sigmas, tá certo? Tem a ver com a confiança que a gente tem no resultado estar certo. Então, se eu tenho uma confiança de 99%, ou seja, 3 sigmas, significa que a chance do resultado ser uma flutuação estatística é só de 1%, certo? É por isso que você vê que é uma evidência de 1 sigma, não é uma grande evidência, porque se tem uma probabilidade bem alta de ser uma flutuação estatística o seu resultado. Por exemplo, em cosmologia, 3 sigmas o pessoal já fica bastante animado, porque é difícil ter muitos dados precisos, né? Mas em física de altas energias, você precisa começar com 6 sigmas para as pessoas começarem a achar que tem uma coisa realmente que vale a pena se animar, entendeu? Então, só para dizer um pouco sobre a área e essa distribuição, ok? Bom, o que acontece se o meu sigma vai para 0, pessoal? Esse número vai ficando grande, 1 sobre um número pequeno é um número grande, o sigma é positivo, né? E você vê que essa função vai ficando cada vez mais concentrada e mais estreita, né? Então você poderia imaginar que se eu usasse essa função como um núcleo, ela faria o papel da delta de Dirac no limite em que meu sigma vai para 0, tá certo? E é isso que a gente vai mostrar, tá certo? Só que a gente vai também mostrar numa situação um pouco posterior, e eu quero que vocês pensem nisso já desde então, que nem toda função que tem essa propriedade de ficar estreita, e alta, ela vai ser uma boa delta de Dirac. Tem uma forma certa dela fazer isso. E se ela ficar estreita muito rápido ou alta muito rápido, ela não vai funcionar mais como uma delta de Dirac, tá? Ou seja, isso é um balanço delicado entre esses dois processos, tá? Bom, então vamos pegar aqui, por exemplo, uma integral de menos infinito a mais infinito do meu g sigma de x f de x, porque é mais fácil, tá? Eu poderia fazer x menos x' e aqui x', mas vou fazer assim por enquanto, ok? Dx. Bom, pessoal, como é que eu posso fazer essa integral aqui? Não é para uma f qualquer. Eu já sei alguma coisa, né? Eu sei que os valores da minha função f a muitos sigmas de distância, eles não vão ser muito importantes aqui, tá certo? Mas quanto mais próximo aqui do centro, mais importante vai ser o valor da minha função f, né? E isso vai ser proporcional ao tamanho do meu sigma. Ou seja, quanto menor for o meu sigma, menor é a região onde eu me importo sobre o valor de f, tá certo? Mas isso diz pra gente alguma coisa importante sobre essa integral. Significa que quando eu for fazer o meu sigma ir para 0, essa integral vai depender somente da f em torno de um ponto. E quando eu tenho esse tipo de situação, o que eu posso fazer é uma expansão da minha f em série de Taylor em torno daquele ponto, tá certo? E é isso que a gente faz. Ou seja, aqui a gente vai ter uma g sigma de x e aqui eu vou botar f de 0 mais f' de 0 vezes x mais f, duas linhas de 0, x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais assim por diante. Eu boto toda a série de Taylor aqui, tá certo? Bom, pessoal, mas o que está acontecendo aqui é o seguinte. Essa primeira integral vai dar quanto? F de 0 vezes g, mas essa função é normalizada sempre, e ela é normalizada sempre independente do valor de sigma, tá certo? Então eu posso botar o meu sigma tão pequeno quanto eu queira, que essa função aqui é normalizada. Ou seja, esse primeiro termo aqui vai dar f de 0. Mas, aí eu vou ter as outras integrais, né? Eu vou ter f' de 0, né? Que é o primeiro termo da série de Maclaurin, e aqui eu vou ter essa integral de g de x dx, menos infinito a mais infinito. Bom, essa aqui é moleza, porque a gente sabe que essa aqui é uma função par, tanto faz se eu botar mais ou menos aqui, ela dá o mesmo valor. Então eu estou integrando uma função par vezes uma função ímpar, portanto eu estou integrando uma função ímpar num intervalo simétrico. Ou seja, essa integral é 0. Né? Aí eu tenho as próximas integrais aqui. Mais f, duas linhas, de 0 sobre 2 fatorial, e integral de menos x, de menos infinito a mais infinito, de g sigma de x, x ao quadrado, dx. Tá certo? Bom, e depois eu tenho todos os outros. Maravilha. Bom,
Os ímpares vão ser sempre ímpar vezes par. Ímpar, então, vão ser zero. Então, só preciso me preocupar com as integrais quando eu tiver uma potência par de x aqui, certo? Bom, se isso é verdade, a gente vai ter que fazer integrais desse tipo aqui, ó, menos infinito a mais infinito, de x elevado a 2n, que são as potências pares, exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma 2, raiz de 2π sigma dx. Bom, parece que é uma integral difícil de fazer, né? Mas, na verdade, tem um truque que faz com que resolver essa integral seja uma coisa bastante simples, né? Eu vou fazer o seguinte, em vez de eu resolver essa integral, eu vou resolver outra integral, que é a integral que tem um epsilon aqui, tá certo? E vou fazer o seguinte, com o epsilon aqui, eu posso reescrever isso aqui assim, ó. Esse cara, ele vai ser, só mostrar uma coisa para vocês, se eu calcular d epsilon, deixa eu botar aqui, menos 2 sigma ao quadrado, isso, menos 2 sigma ao quadrado, d epsilon, de exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma 2 epsilon, esse operador aqui, ó, quando atuar aqui dá quanto, né? Bom, derivado da exponencial é moleza, cai simplesmente esse cara aqui, vai cortar o menos com menos, o 2 sigma com 2 sigma, sobra só x quadrado. Então isso aqui é x ao quadrado exponencial de menos x ao quadrado sobre 2 sigma 2 epsilon. Tá certo? Esse truquezinho aqui. Bom, dado esse truque, eu vou reescrever esse cara aqui assim. Esse cara vai ser integral de menos infinito a mais infinito desse operador atuando n vezes aqui. N vezes em exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma 2 epsilon dx. Tá certo? E tem a normalização aqui. Sigma. Tá certo? Opa! Tudo bem? Então foi esse truque, tá? Eu troquei esse termo por um operador diferencial que atuando nessa função me retorna esse mesmo termo. Ok? Bom, então a gente continua aqui, deixa eu escrever aqui de novo. Agora esse negócio vem para fora, menos 2 sigma 2 d epsilon, n vezes, e agora tem essa integral para fazer, ó, menos infinito a mais infinito de exponencial de menos x quadrado sobre 2 sigma 2 epsilon sobre raiz de 2π sigma, certo? dx. Ok? Eu já tinha dito para vocês que essa integral era 1, né? Mas na verdade ela só é 1 quando esse epsilon não está aqui. Mas a gente pode fazer um truque simples para assumir com esse epsilon agora, né? A gente faz o seguinte, ó. A gente vai pegar e vai dizer que sigma linha é igual a sigma é igual a sigma linha vezes raiz de epsilon. Tá certo? Aí eu vou botar lá. Vai ficar assim, ó. 1 igual menos... Aqui eu posso deixar o 2 sigma, mesmo que esse negócio vai ser transitório. d epsilon n vezes integral de menos infinito a mais infinito. E aí, veja,
aqui vai ficar exponencial de menos x2 sobre 2 sigma' ao quadrado. Quando eu substituir, né, esse cara por sigma', vai ficar ao quadrado, vai dar epsilon com epsilon, eu estou supondo o epsilon positivo, corta. Eu tenho esse formato aqui, só que aqui eu teria raiz de 2π sigma. Mas eu troco aqui, então vai ficar sigma' aqui, e eu tenho que botar aqui, ó, dx raiz de epsilon, 1 sobre raiz de epsilon. Tá certo? Mas por que isso aqui é importante? Por que isso foi útil, né? Porque essa integral aqui, ó, não esse termo de 1 sobre raiz de epsilon, tá? Mas a integral agora tem aquele mesmo formato de antes, para um sigma aqui. E eu falei para vocês que essa integral é normalizada a 1 para qualquer valor de sigma, tá certo? Inclusive sigma', né? Mas se isso é verdade, então a minha integral 1, ela é menos 2 sigma 2 d epsilon n vezes atuando em 1 sobre raiz de epsilon. Certo? Isso, tá certinho. Mas o que é importante aqui, pessoal? Eu queria fazer aquela integral lá. Aquela integral, quer dizer, não é essa integral que eu queria. Eu quero essa integral aqui com epsilon igual a 1. Então, o que eu quero é fazer essas derivadas aqui todas e tomar epsilon igual a 1. Né? Quando eu tomar epsilon igual a 1, o que vai acontecer? Se o meu n for 1, por exemplo, vai dar uma derivada, vai cair um menos meio aqui. Quando for n for igual a 2, vai ter derivada segunda. Então vai ser umas potências inversas de epsilon, mas quando eu tomar igual a 1, não tem problema nenhum, vai dar um número finito, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas aqui, para cada valor de n, eu vou ter uma potência de sigma quadrado, tá certo? Ou seja, se você colocar esse cara todo junto, você vai encontrar o seguinte. Deixa eu botar aqui, tá certo? Eu cheguei aqui. Você vai ter o seguinte, você vai ter integral de menos infinito a mais infinito de x f de x, vai ser igual a f de zero, né? Que é o termo que daria para uma delta de Dirac, só que agora eu vou ter o termo assim, ó, f duas linhas de zero, e eu vou chamar esse cara aqui de Hn de epsilon, tá certo? E aqui eu vou ter o meu H2 de epsilon mais f, 4 linhas, né, derivada quarta, calculado em zero, H4 de epsilon, mais assim por diante, certo? Mas o que esse cara tem de especial? Esse cara aqui é proporcional a sigma quadrado. Esse aqui é proporcional a sigma quarta. O próximo, a sigma sexta. Tá certo? Ou seja, quando eu tomar meu limite, se eu fizer agora limite de sigma indo para zero, de integral de g de sigma de x, f de x, dx, esse cara dá f de zero. Tá certo? Ou seja, formalmente, a gente diz que limite de sigma indo para zero de g de sigma de x é igual a delta de x. Certo? Se você não gosta da delta de Dirac da forma que ela é, você pode pensar, na verdade eu estou sempre trabalhando com uma g, tem sempre um sigma finito, mas eu estou escolhendo ele sempre tão pequenininho que ele não importa para mim. No fim do problema ele vai ser irrelevante. Tá certo? Então é da mesma ideia por trás da derivada, a mesma ideia por trás da integral, né? Você está sempre trabalhando nesses limites. Ok? Então só para mostrar para vocês que a delta de Dirac não é uma coisa mágica que se define formalmente através de uma integral. Ela pode ser um objeto geométrico muito simples, uma gaussiana, tem outras, seno de x sobre x, tem outras maneiras várias de você construir deltas de Dirac. E no fim você tem a mesma coisa, tem as mesmas propriedades, independente de como você construiu esse limite. Tá certo? Já tinham visto delta de Dirac?
Ainda não? Vocês vão ver bastante daqui para frente. Então, em eletro, provavelmente vocês vão usar, né, se pegar uma carga pontual, ela vai ser descrita como uma delta Dirac. Né, em mecânica quântica, depois vocês vão usar também, então vão se acostumando com ela. Justamente por causa das funções de Green, tá? No fim, a gente está sempre trabalhando com funções de Green. Ok. Bom, pessoal, agora vamos pensar que a gente está trabalhando no espaço bidimensional. No espaço bidimensional, a gente tem funções agora f de x e y. Certo? E é claro que a gente pode construir operadores diferenciais aqui para tentar inverter. Né? Os operadores diferenciais que a gente usa são os operadores diferenciais que estão associados à física. Né? E geralmente são os operadores que estão construídos no espaço que a gente habita aqui agora, que é o espaço euclidiano. Certo? Então, por exemplo, se você tentar construir um operador de derivada primeira, você vai encontrar uma coisa assim: dx de f de x e y, ou dy de f de x e y. A questão é, esse tipo de operador ele é interessante do ponto de vista da física? Pode ser, mas ele tem implicitamente dentro dele uma informação a mais do que simplesmente a geometria do espaço-tempo. Ele tem uma direção privilegiada, ou seja, esse aqui privilegia a direção x e esse privilegia a direção y, tá certo? Mas a gente sabe que o nosso espaço não tem esse privilégio, né? O nosso espaço é isotrópico. Então, esse operador diferencial, a não ser que você esteja trabalhando num sistema em que tem, sei lá, um campo elétrico na direção x, ele não vai aparecer, tá certo? Numa situação de simetria, operadores desse tipo não vão aparecer. E você vai ver que, em geral, você não vai encontrar operadores de primeira ordem justamente por causa disso. Porque operadores de primeira ordem, né, se você pensar em geral d, x, i, onde x1 é igual a esse x que eu tinha escrito antes, e x2 igual a y, se você fizer isso aqui, você pode pensar, então eu posso botar um vetor, uma derivada, e agora eu tenho um operador diferencial, né, de primeira ordem. Porque esse cara aqui eu posso girar, esse cara aqui eu posso girar. E aí esse aqui vai, digamos, ser um escalar, né? Mas isso não resolve o nosso problema ainda, porque, veja, esse problema é o mesmo desse. Eu tive que introduzir um objeto geométrico adicional ao meu problema. Tá certo? Então você não consegue construir um invariante de primeira ordem na ausência de um outro objeto que também se transforme como um vetor. Tá certo? Módulo, algumas complicações que a gente não está entrando aqui agora. Bom, o que a gente pode fazer então? A gente pode construir objetos de segunda ordem. E por que a gente pode construir objetos de segunda ordem? Porque na geometria euclidiana a gente tem sempre a nossa métrica. Esse cara, ele mede o tamanho dos vetores, ou seja, eu falo que v, ponto v, isso aqui todo mundo sabe é o módulo quadrado do vetor, esse cara é somatório de j, vi, vj, delta e j. Esse cara é a medida do tamanho dos vetores. Ele mede tamanho, mede ângulo, né? Todas as coisas importantes para a gente vêm dessa métrica euclidiana aqui, pressupondo, claro, que os meus vetores estão em coordenadas cartesianas. Porque senão a métrica seria diferente, por mais que, assim, ela tem um formato diferente, por mais que ela possa ter a mesma estrutura geométrica, tá certo? E por que isso aqui é legal, pessoal? Porque eu posso agora construir uma série de operadores que são invariantes, certo? Eles não dependem de nenhum objeto geométrico adicional. Eles só dependem da própria geometria. E, de certa forma, eles refletem essa geometria de volta para você, tá certo? Então, se você pegar o estudo dos operadores de Laplace e Beltrame, que é a extensão do Laplaciano que vocês estão acostumados para variedades arbitrárias, você vê que tem uma série de teoremas que garante que o estudo do operador é equivalente ao estudo da própria geometria, né? No sentido de que você consegue extrair várias informações sobre a geometria estudando as autofunções, estudando toda a estrutura que está dentro daquele operador, tá certo? Então, de certa forma, ela sintetiza a própria geometria. Bom, aí nesse caso, quem é? É o Laplaciano. Porque o Laplaciano é o divergente do gradiente, onde o meu pontinho aqui, ele é esse cara aqui, né? Acabei de escrever aqui para vocês. Então, ele forma para a gente agora um operador diferencial puramente geométrico. Só tem geometria aqui.
não tem nada adicional, não tem uma direção extra, não tem nada arbitrário aqui. Ele é um operador diferencial que está, digamos, dependente só da estrutura geométrica do seu espaço. Ok? E, é claro, a gente está interessado em resolver problemas onde que a gente vai encontrar agora a função de Green, geralmente a gente chama de G maiúsculo, de x e y. Só que agora eu quero o quê, pessoal? Eu quero que isso aqui seja uma delta de x menos x'. Peraí. Deixa eu botar assim, mais fácil. É uma delta de x vezes uma delta de y. Tá certo? Porque agora, desculpa, Laplaciano. Porque agora o que acontece? Se eu pegar agora a integral de menos infinito a mais infinito, integral de menos infinito a mais infinito, de g de x menos x', y menos y' de uma certa f qualquer, de x, y', dx, dy, esse cara aqui vai ser a minha i de x e y da minha f. Certo? Se ela tem essa propriedade aqui, pessoal, aí moleza. Eu aplico aqui o Laplaciano nesse meu i de x e y. Novamente, a dependência em x e y está só aqui. Aqui são variáveis mudas de integração que estão aqui. E esse negócio aqui vai ficar como? Esse cara aqui, numa certa f, vai ser integral dupla de menos infinito a mais infinito de Laplaciano de g de x menos x', y menos y', f de x', y', dx', dy', mas isso aqui sendo delta de x menos x' vezes delta de y menos y', né? Que é justamente o que eu impus ali, isso aqui vai me dar f de x, y. Tá certo? O operador Laplaciano ele tem a mesma característica disso aqui, ele é um produto interno. Né? Você pode pensar como um módulo de alguma coisa. Então, você pode pensar que esse cara aqui é assim, ó. Soma de IJ, delta IJ, d dxi, d dxj. Então você vê que esse cara vai girar, mas essa expressão toda ela vai ficar invariante sobre rotações. Tá certo? Justamente porque ela carrega as mesmas isometrias da métrica aqui. Tipo, se escolher um vetor normal ali, normal. Não dá para fazer, não dá para escolher. Aqui. Tipo, escolher um vetor normal ali, então, você vai seguir um operador aí mesmo? Isso. Pode pensar assim. Quer dizer, está pensando na derivada... Não, você está pensando na derivada numa direção n qualquer. A derivada segunda, a derivada direcional segunda, é isso que você está pensando? Né? Porque isso aqui é derivada direcional. Ni d dxi, isso aqui é o que a gente chama de derivada direcional. É a taxa de variação da função na direção n. Não é isso, então, não é isso aqui. Não é. Porque aqui envolveria a mesma direção n, por mais que duas vezes, envolveria a direção n de qualquer forma. E a gente quer formar um operador que não dependa de objetos geométricos externos. Tá certo? É difícil pensar nisso, porque, de fato, a gente tenta encontrar uma maneira de explicar o Laplaciano a partir de composição de derivadas direcionais, mas é impossível. Ele é um outro tipo de objeto geométrico mesmo. Certo? É um pouco difícil interpretar ele. Tem um outro curso que eu fiz um pouco mais para isso, mas aqui eu acho que a gente não vai ter tempo. Tá certo? Por enquanto, a única coisa importante para a gente é que ele é construído com elementos da geometria sem envolver nada externo. Certo?
E, bom, então, o que acontece? A gente precisa resolver esse problema aqui, ó. Tá certo? E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai resolver o caso da função de Green do Laplaciano em duas dimensões. A gente já encontrou a função de Green do Laplaciano em uma dimensão, ela é módulo de x. Negócio esquisito. Né? Você vê que a função de Green, ela cresce quando os pontos estão distantes, tá certo? E vocês já vão entender por que isso é esquisito. Vocês vão entender por que a gente não, provavelmente por que a gente não habita um mundo unidimensional, certo? Além de outros problemas. Bom, aqui ao invés de eu fazer uma construção formal, eu vou fazer uma construção mais geométrica, tá certo? Então, a gente já viu que a nossa função de Green aqui, unidimensional, a gente viu que era isso aqui, ó, né? Sobre 2. E esse cara aqui é a distância geométrica, né? Deixa eu botar aqui. Deixa eu fazer legal. Certo? Será que a função de Green para duas dimensões também vai estar associada à distância geodésica, ou seja, a distância euclidiana entre dois pontos, né? Então a gente pode tentar e ver o que acontece. A gente define o que normalmente se chama de função mundo ou função de Singe. Foi o cara que trabalhou com isso aí, inventou, né? Que é basicamente o seguinte, é uma função de x e y, eu fiz x1, x2, faz x1, x2, deixa eu ver a notação que eu estou usando. x1, x2, e agora eu vou adotar uma notação vetorial, tá? Vou chamar isso aqui de x seta, e esse cara vai ser assim, ó. Deixa eu fazer melhor. Esse cara vai ser linha, produto escalar com ele de novo. Sobre 2. Certo? Então eu construí uma função, tá? Que ela me dá a distância geodésica ao quadrado entre dois pontos. Certo? Vocês lembram que a distância euclidiana é a raiz desse negócio aqui de cima, tá certo? Então essa função aqui, ela mede essa distância ao quadrado entre qualquer dois pontos no seu espaço euclidiano, certo? Por que ela é interessante? O que acontece quando eu calculo o gradiente de sigma? Quanto é que dá isso aqui? Lembra, isso aqui é x1 menos x1' vezes x1 menos x1' mais x2 menos x2' vezes x2 menos x2'. Né? Então vai dar derivada do negócio ao quadrado, vai ficar 2, corta com 2, vai ficar x menos x'. Então vocês veem que essa função, ela naturalmente preserva as estruturas geométricas, né? Ou seja, eu estou no espaço bidimensional, tá certo? Eu tenho dois pontos, eu tenho o meu x e eu tenho o ponto x'. O único objeto geométrico presente no meu espaço é o vetor que aponta de x para x'. Certo? Então, naturalmente, o gradiente, que também é um objeto que não introduz nova direção no seu problema, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar o vetor que liga esses caras aqui, que é esse vetor aqui, ó. Certo? E se eu tirar o gradiente, se eu tirar o divergente disso, dá quanto? Se eu tirar o divergente desse negócio, quanto é que dá o divergente de x?
vai ser a derivada de x em relação a x, mais a derivada de x1 em relação a x1, mais a derivada de x2 em relação a x2. Isso aqui é constante. Vai dar 2. Então, Laplaciano de sigma é igual a 2. Tá certo? Bom, agora o que eu posso fazer? Não é isso que eu quero. Eu quero que o negócio de delta de Dirac deu 2. Né? Então, claramente, a função mundo não é a solução do meu problema. Mas ela me dá uma ideia boa de como resolver o meu problema. Porque, veja, eu quero que dê uma delta de Dirac. E uma delta de Dirac ela é zero em todos os pontos e em um ponto ela diverge. Depois eu tenho que só descobrir a maneira certa dela divergir para ela ser de fato uma delta de Dirac. Então o que eu faço? Vou fazer a extensão mais simples possível desse problema, que é calcular o Laplaciano de uma potência arbitrária de sigma. Tá certo? Como é que fica isso aqui? Esse cara vai ficar o divergente do gradiente desse cara aqui. Mas como é que é o gradiente desse cara aqui? É lambda, sigma, lambda menos 1, que é a derivada desse cara em relação a sigma. E agora o gradiente desse cara que é x menos x'. Todo mundo concorda? E como é que fica isso aqui, pessoal? Bom, o divergente disso dá 2. Mas o divergente agora tem que pegar a regra do divergente atuando no produto de um vetor, de um campo vetorial para uma função. Então vai dar o gradiente desse escalar esse, né? Que a gente vai escrever primeiro, então vou ter assim, ó, lambda. Gradiente desse cara aqui vai ficar assim, lambda menos 1. Gradiente desse cara vai ficar lambda menos 2. E vai ficar x menos x', né? Porque é o gradiente desse cara aqui, escalar o que eu já tinha. Tá certo? Então, isso foi quando a derivada atuou aqui em forma de gradiente. Aqui, certo? Esse cara aqui é o gradiente de lambda, sigma, lambda menos 1. Tá certo? Então, gradiente disso, escalar isso. Agora sobra o termo que vai ter 2 lambda, sigma, lambda menos 1. Certo? Bom, pessoal, mas o que é isso aqui? É 2 vezes sigma. Tá certo? Portanto, como é que fica essa brincadeira toda? Eu tenho 2 lambda sigma elevado a lambda menos 1 aqui. Esse cara vai ficar lambda menos 1 de novo. Aqui eu vou ter lambda ao quadrado menos lambda. E eu tenho um fator de 2 aqui. Então esse cara, o menos lambda corta e vai sobrar 2 lambda ao quadrado sigma lambda menos 1. Certo? E aí, pessoal, qual seria a opção para a gente para esse negócio dar zero? Bom, sigma não vai ser zero. Sigma é aquela função, né? Então você vê que a gente está com um problema aqui. Porque aqui a única opção para a gente seria botar o próprio lambda igual a zero. Mas se o lambda é igual a zero, então a nossa função é trivial, é uma constante aqui. Certo? Mas tem uma coisa que a gente não viu ainda quando a gente estuda só lei de potência, que é o log, é o logaritmo, certo? Então a gente pode fazer o seguinte. Então vamos ver o seguinte. Né? Se vocês lembram do que a gente viu bastante em Frobenius, a gente viu que logaritmo é uma classe diferente de estrutura de lei de potência, tá certo? Então se eu pegar agora a derivada segunda do log de sigma, o que vai acontecer, pessoal? Bom, esse cara aqui, a gente pode pegar, fazer todos os passos que a gente fez atrás. Então vai ser o gradiente desse cara aqui, vai ser o quê? 1 sobre sigma, gradiente de sigma, que é x menos x'. Tá certo? Mas agora, pessoal, como é que fica esse cara aqui, ó? Quando o meu divergente atuar aqui, vai dar 2. Então, 2 sobre sigma. Certo?
Mas quando o meu gradiente atuar aqui, vai ficar assim, ó, menos 1 sobre sigma quadrado, gradiente de sigma, que é x menos x', né? Gradiente do sigma, escalar o que eu já tinha aqui. X menos x'. Mas isso aqui, pessoal, é 2 sigma. Então, isso aqui é igual a zero. Então, o laplaciano do log de sigma é igual a zero. Tá certo? Mas cuidado, porque nessa conta, o primeiro passo foi esse aqui, ó. Mas isso aqui é... Espera um pouquinho. Esse resultado aqui, ele não está bem definido na origem. Tá certo? Então, essa conta que a gente fez aqui, ela não vale para sigma igual a zero, ou sigma se aproximando de zero. Tá certo? Em sigma se aproximando de zero, a gente tem que tomar cuidado. Ok? Mas você vê que, olha, o g de x, ele vai ser raiz de x menos x' ao quadrado sobre 2. A gente ainda não viu aqui direitinho, mas aparentemente o nosso g de x e y, ele vai ter a ver com o logaritmo natural de x menos x 1' ao quadrado. Deixa eu escrever para cá. Aqui já estava escrito, eu já escrevo aqui embaixo. Então a gente tem o nosso g, agora no caso bidimensional, x menos x1, x1', x2 menos x2', vai ser igual ao logaritmo, ou proporcional, né, de esse mesmo cara aqui, ó, x1 menos x1' ao quadrado, mais x2 menos x2' ao quadrado. Você vê, esse cara, ele cresce, tá certo? Esse aqui, ele cresce logaritmicamente, tá certo? E se a gente tivesse feito no caso tridimensional, pessoal? Ou seja, se eu fizer agora o meu laplaciano em n dimensões, ou seja, se eu pegar esse cara aqui, ele vai ser soma de 1 até n de d2, dx e 2. Então, esse aqui mesmo laplaciano que vocês estão acostumados, agora só que ele pode ter n dimensões, certo? O que vai acontecer, né, se eu construo agora a minha função sigma da mesma forma? X menos x', escalar x menos x' sobre 2. Vai acontecer que agora eu vou ter n fatores aqui, né? E quando eu calcular... Esse é por causo tridimensional? Agora por caso n-dimensional. N-dimensional. Isso. Então, quando eu calcular esse cara aqui, vai dar quanto? Continua sendo x menos x'. Todo mundo concorda? Porque o 2 daqui, ele só tirou o 2 do quadrado, né? Desse cara que está ao quadrado, termo a termo. Agora, quando eu tirar o laplaciano de sigma, lembra, no caso bidimensional deu 2 aqui. Só que agora eu tenho quantas parcelas aqui? Né? Eu tenho n, x1 menos x1', x2 menos x2', assim por diante. Quando eu tirar o divergente desse cara aqui, eu vou ter a derivada do x1 em relação a x1, derivada do x2 em relação a x2, assim por diante. Então esse cara dá n. Ok? Bom, agora a gente faz o seguinte, vamos repetir aqui o nosso laplaciano de sigma elevado a lambda. Seguindo aquelas mesmas continhas de antes, vocês vão encontrar o seguinte, lambda, aí eu peço para vocês fazerem, tá? Vai ser lambda vezes 2 lambda, menos 2
mais N vezes sigma elevado a lambda menos 1. Tá certo? Lembra, né? A gente fez por caso de N igual a 2. Por caso de N igual a 2, esse cara corta com esse e vai ficar 2 lambda ao quadrado. Foi o que a gente fez. É bem simples essa conta, vocês viram como é que a gente fez, né? Vocês veem então que agora se eu generalizar para N dimensões, eu obtenho isso aqui. Mas é legal porque agora eu tenho uma solução não trivial para esse cara quando o meu N é diferente de 2. Ou seja, quando o meu N for igual a... Quando o meu N... Para qualquer valor de N, basta eu encontrar 2 lambda menos 2 mais N igual a 0. Certo? Ou seja, lambda vai ser igual a... Deixa eu escrever esse aqui... 2 menos N sobre 2. Certo? Em 3 dimensões, como é que fica, pessoal? N igual a 3, lambda vai ser igual a menos 1 meio. Interessante, né? Ele está dizendo para a gente não sabe ainda o termo de proporcionalidade, mas ele está dizendo para a gente que o nosso G, por enquanto ele está só observando a função que tem Laplaciano igual a 0, fora da origem, tá certo? Que novamente isso aqui não vai valer na origem. Mas depois a gente vai estudar, a gente vai regularizar essa função para ver se ela realmente se comporta como uma delta Dirac. Mas a gente vai ver na origem ou não? A gente vai ver na origem, mas é mais delicado. Por isso que eu estou fazendo primeiro a versão mais simples. Certo? Mas então a gente está vendo para o caso tridimensional, pessoal, que isso aqui é assim, ó. X menos x' é igual a 1 sobre, ou proporcional, né, porque a gente tem que ver o termo de proporcionalidade, 1 sobre raiz de sigma. Mas sigma é a distância. Esse negócio aqui, ó, é proporcional a 1 sobre módulo de x menos x'. Mas onde é que vocês viram isso aqui? O que é isso aí? É o potencial eletrostático. E o potencial eletrostático é desse jeito, não é à toa. Ele é desse jeito porque ele é a função de Green. Porque o potencial eletrostático é o campo eletrostático que você tira de uma carga pontual, que é descrito como uma delta de Dirac. A gente está resolvendo a mesma equação. Tá certo? Só que agora a gente está entendendo que a solução para uma partícula pontual, ela é, na verdade, uma técnica de construção de soluções mais gerais. E partículas pontuais, em geral, não existem, tá certo? Em absoluto, certo? Então vocês vejam o seguinte, a energia está caindo com a distância. Quanto mais distante, menor é a energia. Mas se nós fôssemos umas formiguinhas bidimensionais, ou pior ainda, unidimensionais, a energia cresceria com a distância. Né? Então, a repulsão ou atração do campo eletromagnético ia ser invertida. Cargas diferentes, e em vez de se atrair, iam se repelir, e cargas iguais iriam se atrair. O que seria bastante estranho, porque se cargas iguais se atraem, você ia ter um negócio que ia ser instável. Né? Então, um mundo unidimensional, se fosse só do ponto de vista do eletromagnetismo, ele seria bastante esquisito. Não sei se daria para fazer uma física viável. E no bidimensional ia ser meio esquisito também, porque ia ser um negócio logaritmo. Então, ele cresce devagar, mas ele cresce ainda. Ia ser uma força meio fraquinha. Mas, pelo menos do ponto de vista do ganho de energia potencial, mas ia ser um negócio, né, diferente ainda. Certo? Bom, só que a gente não quer uma função tão, digamos, abrupta assim. Né? A gente quer uma função mais suave para a gente fazer o limite, da mesma forma que a gente fez no caso da delta Dirac, da gaussiana, certo? Então vamos regularizar esse negócio aqui, certo? Então, em vez de a gente trabalhar com sigma elevado a lambda, a gente vai trabalhar com o seguinte, a gente vai trabalhar com sigma mais epsilon elevado a lambda, tá certo? Sigma é um número positivo,
Epsilon é um número que eu vou escolher positivo também. Então esse cara aqui pode ter o lambda que quiser, o sigma pode passar por zero, não tem problema nenhum, esse negócio vai ser sempre bem comportado, tá certo? Né? Meu epsilon maior que zero, ok? Bom, aí você vai repetir a continha em casa, né? E vocês vão encontrar o seguinte. Né? Calculo a primeira derivada aqui. Né? Mesma coisa, primeira derivada. Você vê que não vai fazer diferença nesse pedaço aqui, certo? Próxima derivada vai ser, novamente, gradiente desse escalar esse e depois o divergente desse cara aqui que vai dar n, tá certo? Então vai ficar assim, 2 lambda, lambda menos 1, que é a derivada desse cara aqui, é sigma mais epsilon lambda menos 2, vezes sigma, peraí, o 2 é, deixa eu botar o 2 aqui para não ficar confuso, 2 sigma porque vai ser gradiente desse cara aqui, que vai dar x menos x', e escalar esse x menos x', que é igual a 2 sigma, tá certo? Mais, aí é a mesma coisa de antes, n, lambda, sigma mais epsilon, lambda menos 1, tá certo? Você vê que aqui ainda falta gente... Ah, já fez tudo. Você vê que aqui, ó, nesse primeiro passo, o meu lambda pode ser qualquer número e esse cara aqui pode passar por qualquer ponto que essa função vai ser bem definida, mesmo quando o sigma for igual a zero. Quando o sigma for igual a zero, esse cara ainda vai dar epsilon, tá certo? Que é um número positivo. Então esse cara aqui ainda vai ser uma função bem definida, ok? Então tá todo mundo aqui bem comportado. Agora, a gente vai juntar esses termos todos aqui, só que a diferença é a seguinte. Esse cara aqui, ó, para diferir da conta anterior, ele veio do gradiente desse escalar esse, que dá só um sigma. Enquanto todos os outros termos, eles sempre parecem sigma mais epsilon, tá certo? Então, é esse cara aqui que vai fazer a diferença dessa conta para a conta anterior, certo? Uhum. É mais ou menos essa a ideia, assim. Você quer ter uma distância mínima. É como se você estivesse botando um... Isso quando você faz teoria de campos, o pessoal chama de um cutoff, né? Então você bota um corte na sua teoria. Você fala, tudo que for de uma escala muito menor do que tal escala, eu vou jogar fora, ou vou supor que já foi integrado dentro da minha teoria. Tá certo? Então esse cara aqui está te dando um cutoff na escala. Te dá uma escala mínima de distância onde aquele teu potencial está percebendo as coisas. E aí a ideia é que você pode escolher essa escala quão pequena quanto você queira e encontrar as funções que aproximam, ou melhor, você pode depois usar a delta de Dirac, lembrando que existem funções que aproximam a delta de Dirac para escalas pequenas o suficientes. Certo? Bom, então eu vou só maquiar esse negócio aqui, eu multiplico, divido por 2, vai ficar assim. Deixa eu ver... Só o que eu fiz aqui. Esse cara eu deixei igual. O que eu fiz aqui? Ah tá, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou usar a nossa solução, tá certo? Eu vou usar que o nosso lambda tem que ter esse valor aqui, justamente para ele ter, no limite de epsilon igual a zero, as propriedades que a gente queria, certo? Então vai ficar assim. Aqui lambda vai ser 2 menos n sobre 2. Preciso ver alguma coisa aqui. Não, tá certo, né? Passei esse cara para cá. 2 menos n sobre 2. Ah, tá. É porque eu escrevi de uma outra forma aqui. É que 2... Isso aqui bom, é meio óbvio, né? Isso aqui é 1 menos n sobre 2. É mais fácil de escrever assim. E isso aqui, menos 1, vai ficar menos n sobre 2. Tá certo? Então, é esse cara aqui, vezes o primeiro termo. Então, vai ficar sigma mais
epsilon. Aqui, só para não carregar um negócio complicado, eu vou deixar o lambda por enquanto, tá? Mas, fundamentalmente, é 2 sigma mais... Aí aqui é n e aqui é a mesma coisa, né? 1 menos n sobre 2, que multiplica sigma mais epsilon lambda menos 1. Ok? Vou deixar esse cara aqui por enquanto. Então, agora eu vou botar, ó, aqui eu tenho esse 2, corta com esse 2, deixa eu ver, ficou menos aqui, aí tem esse menos aqui, eu tenho n que multiplica n vezes, n que multiplica 1 menos n sobre 2. E aqui eu tenho n que multiplica a mesma coisa aqui, eu vou botar esses caras em evidência, tá? E vai ficar assim. Aquela minha conta vai ficar n, 1 menos n sobre 2, e aqui vai ficar assim, sigma mais epsilon, lambda menos 2, vezes epsilon. Tá certo? Isso aqui é bastante importante, tá, pessoal? Que esse cara aqui é proporcional a epsilon. Na verdade, a gente meio que já sabia, né? Porque a gente sabia que quando epsilon é igual a zero, esse cara ia ser zero. Mas você vê que esse cara se aproxima de zero de forma bem controlada. Esse cara vai linearmente para zero quando o epsilon vai linearmente para zero, claramente. Certo? Ok, deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa. Não. Okay. Então, no caso tridimensional, a gente tem o seguinte. No caso tridimensional, a gente tem Laplaciano de sigma mais epsilon elevado a lambda. Aí você vai substituir 3 aqui, vai substituir 3 aqui, vai substituir 3 aqui e botar o lambda aqui. E você vai encontrar que isso aqui vai ser menos 3 meios de sigma mais epsilon elevado a menos 5 meios vezes epsilon. Tá certo? Que é essa mesma conta aqui, né? Só que substituindo o meu lambda aqui, lembra, o lambda era menos meio, aí vai ficar menos 5 meios, né? Porque esse cara aqui fica 4 meios, aí menos 5 meios. Aqui também é simples de ver que vai dar isso aqui, tá certo? E você tem que esse cara é o núcleo de integração que nós queremos. Né? Porque agora a gente tem que checar se esse cara vai dar uma delta de Dirac pra gente. Ou como a gente vai fazer para esse cara dar uma delta de Dirac pra gente. Então, só para lembrar que isso aqui que a gente acabou de calcular, né, é o núcleo da integração. Portanto, a gente vai querer calcular o limite de epsilon indo para zero de uma integral no R3 de menos 3 meios, que é o núcleo de integração. Vou botar um colchete. Sigma mais epsilon menos 5 meios vezes epsilon f de x de 3x. Né? E a gente quer que isso aqui dê f de zero. Ou f de x', né? No caso aqui. Isso. Bom, x'. Eu estava fazendo o meu sigma x menos x', mas eu vou botar o x' igual a zero para ficar mais fácil, tá? Então esse cara aqui vai dar a origem. Deixa eu ver se foi isso que eu fiz. Foi. Tá? Ok. Agora, como é que a gente faz essa integral, pessoal? Parece um negócio meio complicado, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente botou o x' na origem e agora a gente está então com um vetor radial, né, que sai da origem, que é o meu x, que eu estou integrando. Bom, ou melhor, bom, tudo bem. Nesse caso, eu posso usar coordenadas esféricas. Se eu uso coordenadas esféricas, o meu sigma é igual a quanto? Em coordenadas esféricas com o meu x na origem, em torno da origem. Esse cara é o raio ao quadrado sobre 2. Né? Lembra, esse cara aqui, ó, é x menos x' escalar x menos x' sobre 2, escolhendo esse cara igual a zero.
né? Esse cara dá módulo de x ao quadrado, que, né, em torno da origem, esse cara aqui é simplesmente esse cara, r quadrado sobre 2. Parece uma integral mais fácil, né? Porque agora eu posso usar coordenadas esféricas e ver o que acontece. Então, em coordenadas esféricas, como é que fica essa integral aqui, pessoal? Né? Eu vou chamar essa integral de 2, para não confundir com a 1 que a gente fez anteriormente. Então, a minha expressão 2 ela vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, integral de 0 a infinito, de dφ dθ dr, R2 seno θ, tá certo? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Não. De menos 3 meios r quadrado sobre 2 mais epsilon, menos 5 meios, epsilon, e a minha função f de x. Tá certo? Então, eu não fiz nada demais por enquanto. Certo? Só substituí lá e mudei as coordenadas para esféricas. Ok? Ok. Eu vou ter que apagar esse negócio aqui, não tem espaço. Bom, então é o seguinte. A primeira coisa é, essa função aqui, ó, ela é uma função que vai ser função de r, θ e φ, tá certo? E eu posso expandir ela inteira também em torno da origem, porque eu vou ter a mesma coisa. Lembra? Esse cara aqui, ó, quando eu mudar meu epsilon para 0, vai ser uma função que vai ser cada vez mais próxima de 0 em volta da origem, tá certo? Então, aquele mesmo argumento vale para cá. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é se eu consigo normalizar esse cara aqui para epsilon indo para 1, tá certo? Então, eu primeiro vou fazer essa integral com a parte de f0 aqui da minha expansão, tá certo? Então, vai ficar assim. Quando eu pegar a parte do f0, né, lembra, esse cara aqui vai ser assim, f de 0 mais os outros termos da série. Vou pegar o termo da integral que vai ver com esse cara aqui. A parte polar toda, como é que fica? Né, a parte angular, né? Quando eu integrar esse cara aqui vai dar 2π, quando eu integrar esse cara com esse cara aqui vai dar 2, então isso aqui vai dar 4π, né? Então vai ficar assim, menos 4π, 3 meios, integral de 0 a infinito de epsilon r quadrado dividido por r ao quadrado sobre 2 mais epsilon elevado a 5 meios, certo? dr. Bom, pessoal, como é que fica isso aqui? Quanto é que dá essa integral aqui? Deixa eu ver se eu esqueci algum R. Não, tem o R do... Tá vendo? Para vocês pensarem um pouco sobre o que está acontecendo, a dimensionalidade do espaço, ela muda o R que está aparecendo aqui. Se eu tivesse em mais ou menos dimensões, é claro que se eu tivesse uma dimensão a mais, o R seria ao cubo e assim por diante, tá certo? E isso tudo ia se casar com esses outros números que estavam vindo aqui também, que foram implicados por causa da dimensionalidade do meu espaço, tá certo? Ok. Bom. Agora, como é que a gente faz essa integral aqui, pessoal? Oi? 4π? Integral de φ de 0 a 2π dá 2π, porque nada depende de φ aqui quando o meu f é igual a f0. Integral de 0 a π de dθ sendo de θ dá 2. É só você fazer uma troca de variável assim, você vê que vai dar 2. Certo? 4π é o ângulo sólido, né? É a superfície da esfera de raio 1, né? Ok, deixa eu só... Bom, a resposta está aqui, deixa eu só lembrar quais são os bons passos aqui. Tá. Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Aqui tem r quadrado, tá vendo?
Tem um jeito melhor do que eu fiz aqui, mas eu vou fazer do jeito que eu fiz aqui, senão eu vou me embolar. Ou faço de outro jeito. Bom, vou fazer assim. Bom, então vai ficar assim, ó, integral de menos 4π, 3 meios. Deixa eu ver isso aqui. 3 meios. Aí eu vou fazer o seguinte, vai ser integral de R, aí eu já vou explicar o que eu estou fazendo aqui, menos 3 meios de dr de 1 sobre R ao quadrado sobre 2 mais epsilon elevado a 3 meios. Deixa eu ver, dr. Tá certo? Então, ó, se eu calcular essa derivada aqui, vai cair primeiro menos 3 meios. Espera aí, então, aqui, esse menos 3 meios, menos 1. Então, quando eu calcular essa derivada aqui, vai cair menos 3 meios, que vai cortar com esse menos 3 meios aqui. Aqui vai ficar 5 meios, porque eu estou subtraindo 1 daqui, e aqui vai ficar a derivada da interna. A derivada da interna é R. Quando juntar com esse R, dá R quadrado. Tá certo? Então, eu só reescrevi. Eu primeiro separei R quadrado como R vezes R, e como R é a derivada da interna daqui, eu escrevi como uma derivada total. Tá? Mas é só vocês fazerem a conta agora nessa direção daqui para cá que vocês vão ver que isso aqui é verdade, certo? Que aí vocês se acostumam a fazer essas contas de trás para frente, fazendo primeiro de frente para trás, tá certo? Ok. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer por partes esse negócio aqui. A gente vai derivar esse cara e, deixa eu ver, integrar esse aqui. Né? Então vai ficar assim. Esse cara, 4π menos 4π epsilon. Aí você vê que tem um menos 3 meios aqui que corta com esse menos 3 meios daqui, tá certo? Então fica 4π epsilon. Então, integra esse e deriva esse, como eu falei. Então vai ficar assim. R quadrado sobre 2 mais epsilon, 3 meios, calculado de 0 até infinito, né? Que eu estou fazendo por partes. Isso aqui é o dv, se você quiser, esse cara aqui é o u, né? Não sei qual a anotação que vocês aprenderam. Menos integral da derivada desse, né? 0 até infinito, de 1 sobre R quadrado sobre 2 mais epsilon, 3 meios, dr. Ok? Então eu fiz aqui primeiro esse truque, aí eu fiz por partes uma vez, e agora eu tenho essas duas integrais para resolver. Duas integrais. Eu tenho essa variação dos extremos e essa integral aqui. Quando eu for fazer no limite do infinito, esse cara aqui vai ficar maior do que esse, claro. Esse cara quadrado corta com 2, fica o cubo, corta, esse negócio dá 0. Sobrevive na origem. Mas na origem esse cara aqui vai para 0 e esse cara aqui regulariza. Então esse cara aqui é 0. Sobra só esse pedacinho aqui. Lembra, eu estou fazendo um epsilon indo para 0, mas ele não é 0, é limite, tá, pessoal? Ok. Então a gente vai fazer o seguinte, agora tem que fazer integral, vai ficar menos 4π, deixa eu escrever a troca de variável aqui. Eu vou fazer R igual a raiz de 2 epsilon vezes tangente de kappa, né? Você vê que kappa, pessoal, o kappa ele tem que estar entre 0 e π sobre 2, né? Porque quando for π sobre 2, o cosseno vai para 0, o denominador do tangente, esse negócio vai para infinito. Então, basicamente, essa minha integral de 0 a infinito, quando reescrever em termos de kappa, ela fica de 0 a π sobre 2, tá certo? Então, kappa de 0 a π sobre 2. Então, dr é a derivada da tangente é moleza, esse cara é cosseno quadrado. d kappa. Tá certo? Isso aqui é cálculo 1, imagino que vocês estejam mais que acostumados com isso aqui. Então, a gente volta aqui para a nossa integral e vai ficar assim.
integral de menos, integral não, 4π raiz de 2 epsilon elevado a 3 meios, integral de 0 a π sobre 2, de 1 sobre epsilon a 3 meios, cosseno quadrado, cosseno menos 2 de kappa elevado a 3 meios, né? De kappa cosseno ao quadrado de kappa, certo? Ou seja, esse cara aqui é o elemento de integração, tá certo? E aqui é a troca de variável, ok? Se você pegar r quadrado, está aqui, tá certo? Mas eu tenho aquela raiz de 2 epsilon, então quando eu fizer isso aqui, pessoal, ó, esse raiz de 2 epsilon, o 2 vai cortar, o epsilon vai ficar, o epsilon sai, por isso que ele sai 3 meios aqui, tá vendo? Ele sai 3 meios aqui embaixo. Ok? Deixa eu ver. Do R sai o outro ali, né? Que sai meio, meio com meio dá 3 meios em cima, por isso que tem esse 3 meios aqui. Ok? Esse cara aqui é o limite de integração. E o truque é que aqui, pessoal, vai ficar tangente ao quadrado mais 1. Só que tangente ao quadrado mais 1, você bota cosseno em cima e embaixo no mais 1, o seno mais cosseno dá 1, fica só o cosseno ao quadrado, no denominador. Por isso que tem cosseno a menos 2 aqui. Tá certo? Mas a gente está fazendo de 0 a π. De 0 a π, cosseno vai de 1 a 0, é positivo. Você pode tirar a raiz desse negócio aqui numa boa. Tá certo? Se você tirar a raiz desse cara, vai ficar cosseno ao cubo aqui, dividido por cosseno ao quadrado. Então é cosseno. Tá certo? Vai ficar integral de cosseno de 0 a π. Então, isso aqui tudo vai dar... cadê você? Menos raiz de 2 vezes 4π. Tá certo? Bom, pessoal, não vai dar tempo de eu ver os últimos detalhezinhos aqui, mas a gente vê na próxima aula. Mas vocês vejam, então, que o meu g de x, né, o meu g de vetor aqui, ele tem que ser igual a 1 sobre raiz de sigma, e eu tenho que dividir por isso aqui, para ele ser normalizado, para ele dar delta de Dirac sem nenhum fator numérico na frente. Então ele tem que ser dividido por raiz de 2 vezes 4π, e tem um sinal de menos aqui. Mas veja, esse cara aqui, ó, é módulo quadrado sobre 2. Corta com esse 2 aqui. Então esse cara aqui é assim, menos 1 sobre 4π módulo de x. Olha o 4π de onde é que veio. Aquele 4π que aparece no eletromagnetismo o tempo todo, 4π epsilon zero, ele é nada mais do que o fator de normalização da delta de Dirac que a gente acabou de encontrar aqui, ó. E tem que ser negativo também por causa disso. Tá certo? Porque senão daria menos a delta de Dirac. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente começa a ver aqui as funções de Green. Depois eu vou aplicar em casos concretos para a gente usar isso para resolver problemas, tá? De condições iniciais, de condições de contorno, tá bom? Mas é isso.